Jesus é o maior referencial da igreja, o principal modelo do cristianismo. A sua forma de ensinamento o destacou dos demais religiosos da sua época, não só pelo poder das suas palavras, mas pela aplicação na prática daquilo que ele falava. Diferentemente dos fariseus, que ensinavam, mas não praticavam aquilo que ensinavam. Da mesma forma, os sacerdotes da sua época. Esse foi o principal motivo da perseguição acirrada contra Jesus, porque ele era autêntico. Ele cobrava isto dos seus seguidores, a autenticidade. Ele mesmo afirmou: eu vos dei o exemplo para que vocês façam exatamente como eu fiz. Não era uma opção, era uma regra geral. Mas de todos os ensinamentos de Jesus, o mais impactante foi o que ocorreu depois de uma santa ceia. Após o cerimonial da ceia, na presença dos 12 apóstolos, Jesus tomou uma bacia com água, uma toalha e começou a lavar os pés dos apóstolos. Este ato praticado por Jesus era algo incompreensível, inconcebível. Como mestre que ele era, ele não podia fazer isto em hipótese alguma, porque isto era praticado, era realizado por escravos, e escravos que não faziam parte da linhagem judaica. Só que Jesus se pôs neste momento no lugar como de um deles. Ele fez sempre o contrário. Para os líderes religiosos da sua época, ele sempre contrariou os líderes religiosos que viviam sobre o seu encalço, e pelas suas atitudes, o seu tratamento, o seu jeito de ser, Jesus sempre os contrariou. Dizia que era o Filho de Deus, mas comia com os pecadores, que era o dono de tudo, mas viveu uma vida muito simples. Ele nunca tratou ninguém com indiferença. Provou isto ao lavar os pés de todos os apóstolos, sem exceção, inclusive daquele que haveria de o trair, Judas Iscariotes. Tudo que ele fez foi com um propósito, uma razão, às vezes de difícil compreensão. Foi por isto que ele respondeu a Pedro, nesta ocasião, quando questionado por ele, por aquilo que ele estava fazendo. Pedro sabia que não era para ele fazer aquilo. E o que ele respondeu para Pedro foi: o que eu faço, não vou te explicar agora, mas depois tu saberás. Pedro o chamou de mestre, e o próprio Jesus afirmou que o era. E como mestre, primeiro ele fez, mesmo sendo o mestre. Primeiro ele fez, depois mandou fazer.
deixando bem claro que para ele o que importa é a essência e não simplesmente a aparência. Amém.